A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, Várzea Grande MT. E nós temos aqui como pastor responsável da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Ismael Nazário, com a sua digníssima esposa irmã Luzia. E nós temos também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estarei discorrendo com vocês para mais uma lição a respeito de um assunto importantíssimo, que é para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Aqui dentro dessa lição, dentro desse contexto, nós vamos aqui abordar alguns assuntos em que solo a semente foi lançada. O que é a semente e quem é o semeador na parábola do semeador. E o interessante é, queridos irmãos, que nós vamos discorrer todo esse assunto e nós vamos ver e observar em que solo é que cada semente ela representa a sua expectatividade em cada solo em que ela cai. Agora veja bem aqui, quando nós olhamos aqui para o texto áureo da nossa lição, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz com 100, e outro 60, e outro 30. Interessante, hein, queridos irmãos? Mas quando nós entramos aqui na parte introdutória da nossa lição, nós vamos ver aqui, queridos, que a palavra do semeador, que ela é um relato com exatidão a humanidade através do que? Dos tempos. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele propôs a narrá-la e também trazer o seu significado dessa parábola. E nesta parábola ele se volta para a vida agrícola de Israel com o objetivo de ilustrar os tipos de corações em que recebem a semente, que é a palavra de Deus, tornando-a o que? Um dos mais edificantes e esclarecedor, em todos os seus ensinos e respeito deste assunto importantíssimo que é a parábola do semeador. E quando nós olhamos para todo esse aspecto, estarei fazendo algumas menções em alguns versículos bíblicos, alguns estarei lendo e alguns estarei simplesmente citando. Então já pega aí o seu papel, a sua caneta, o seu lápis, para fazer as suas algumas anotações, para tirar as suas próprias conclusões, tá certo? Não saia daí. Nós estamos aqui no canal da IBD do setor Mapim e Deus tem uma bênção para todos nós. Quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1 da nossa lição, a interpretação da parábola do semeador. Meus queridos e amados irmãos, no contexto da parábola e o estudo, o semeador é o próprio Cristo. O texto diz: o semeador saiu a semear, como está exatamente no livro de Marcos, no capítulo 4 e do versículo 3. Ou vieis que saiu o semeador a semear. Ou seja, isso também está escrito também no livro de Mateus, no capítulo 4 e verso 23, e também no capítulo 9, verso 37. Doutor Lucas também no capítulo 8, versículo 1. Jesus, ele foi de modo incansável a exemplar o primeiro semeador das boas novas, e depois da sua inserção, o Espírito Santo ele foi enviado para lembrar os discípulos as verdades espirituais ensinadas pelo próprio Senhor Jesus, para ir capacitando-o com o poder do alto e impulsioná-los ao que? Ou seja, trabalhar e se incensar e dissimilar, como está em João no capítulo 14, verso 26. A missão evangelizadora dos discípulos de Cristo é evidenciada em dois textos do Evangelho. Principalmente quando olhamos para Mateus no capítulo 28 e do verso 19 e 20, também como em Marcos no capítulo 16 e verso 20, o Espírito Santo, ele é o vital no lado da semeadura, que é da palavra de Deus. Ele é quem inspira os semeadores a semear e regar a semente e depois de lançada ao solo. A expressão o vento assopra onde quer, como está em João no capítulo 3 verso 8,
implica a ação do Espírito Santo semeando a palavra de Deus. Todo crente em Cristo deve ser um dedicado e fervoroso semeador da sua poderosa palavra. Como somos salvos para servir ao Senhor, e isto abrange com prioridade semear de todas maneiras a boa semente, que é a palavra de Deus. Isso devemos servir o Senhor Jesus com amor, com renúncia e dedicação, como está em livro de Salmos de número 126 e do verso de número 106, do verso 6. E quando nós continuamos aqui do tópico 1 ainda, queridos, porque é um resumo da escola bíblica dominical, e quando nós olhamos aqui sobre a semente que Jesus falou na parábola é a palavra de Deus, como está em Lucas no capítulo 8 verso 11, em Mateus no capítulo 13 versículo 19, é chamada a palavra do reino, isto é, palavra poderosa que rege o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 4, verso 14, é denominado a palavra, e no sentido de inspirada, autêntica, inerrante, infalível, imutável, indivisível, única, ímpar e soberana. Como a semente, a escritura sagrada, ela é a poderosa palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E como está em Hebreus, no capítulo 14, verso de número 12. Ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Como está em Romanos, no capítulo 1 e do verso 16. Uma vez em nós, que é enxertada, ela gera como um instrumento de Deus uma nova vida, assim pode nos salvar, como está em Tiago, no capítulo 1 e do verso 18 ao 21. Ela identifica-se como Deus, assim como o homem. Ele é identificado pela sua palavra honrada e confiável. O Senhor Jesus também é chamado o Verbo, que é a palavra. Principalmente quando nós olhamos para João, no capítulo 1 do verso 1 em diante, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é o próprio Deus. Ou seja, a palavra no grego é logos, e traduzindo para o português é palavra. Ou seja, termo que se escreve Jesus como a palavra de Deus encarnada. Tá ok? Então, aqueles que se aceitam a semente, que é a palavra, Cristo, ok? Recebem a vida eterna. Porque Cristo, ele é a própria vida, como está em João, no capítulo 20 e do verso 31, tá ok? Então, olhamos para 1 João, no capítulo 5 e do verso de número 12. E encontramos aqui também, já indo para, terminando aqui essa parte aqui do tópico, quando nós vamos aqui a entrar aqui para o tópico de número 2 da nossa lição, que é a exatidão que a importância de ouvir o Evangelho. Aqui encontramos um tipo de ideal de solo, o tipo ideal de ouvinte, a importância de ouvir. Então eu gostaria de falar aqui com vocês aqui os terrenos para o plantio da semente, tá certo? Olha que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos aqui, o Senhor Jesus mencionou 4 tipos de terrenos, os quais a semente é semeada. Isso representa os corações das pessoas. Semeemos a palavra de Deus. Jesus ensina nesta parábola que nem todos é igualmente receptível. Ou seja, a boa semente, isso decorre da ação degenerante, deformadora e maligna do pecado no ser humano. Deus fez tudo bom no princípio, como está em Gênesis 1 e 31, como está em Eclesiastes também, no capítulo 7, versículo 29. Hoje não há ninguém, só Deus que é bom, como o próprio Senhor Jesus expressou no livro de Mateus, no capítulo 19 e do verso 17. Muito bem? Aí o que acontece? É o terreno ao pé do caminho. Quando nós olhamos, quem que é esse terreno ao pé do caminho? Esse tipo de terreno é comparado a que classe de ouvintes? Vamos lá. É uma pergunta. Segundo o próprio Senhor Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não se entendem, e nem se esforçam para compreendê-la. Olha que coisa interessante. Na realidade, queridos irmãos, são negligentes.
ou seja, não se preocupa com os assuntos espirituais e nem com o seu destino eterno. Recebem a mensagem da salvação pelos canais de comunicação, YouTube, Facebook, mas todavia eles não permitem que esta mensagem desça ao coração. Por isso ela não germina. São muitas as maléficas influências interiores que se alojam no coração humano e prevalece na vida das pessoas, deixando a semente posta na superfície da terra. Isso permite que os nocivas aves do céu venha e come e leva embora, como está em Lucas no capítulo 8 e do verso 5 até o verso 12. Venham, arrebatam a semente e lançada sobre o coração endurecido, mas abstinado, irresistente ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o que acontece? Estamos falando sobre alguns tipos de solo que a semente é lançada. E o interessante, queridos, que o terreno que é nos pedregais. Vemos aqui também um outro aspecto. Esse tipo de solo representa a pessoa que no início ela recebe bem a palavra de Deus, porém não perseveram na fé em Cristo, são cheios de entusiasmo, totalmente emocionais. Todavia os obstáculos e provações e os embates impedem de crescer e de frutificar. Os tais até choram quando ouvem a palavra e conhecem as suas necessidades, porém não conseguem desvacilar, tá ok? Desvencilhar, ou seja, não consegue se das pedras da sua vida pessoal. A semente é aceita com tudo, mas não cria raízes pelo fato de o crente não ter firmeza e nem perseverança. As pedras podem representar tropeços morais, vícios, pecados sedutores e maus hábitos. Ou seja, algo muito deplorável. Esse tipo de terreno que além desses rasos. Tem pedras por baixo. Há crentes que nas superfícies demonstram ser uma coisa, mas no entanto anteriormente são outra. Aborreço a duplicidade, diz as escrituras, como está em Salmo de número 119 e do verso 103, como também em meu irmão de Jesus Cristo, Tiago, também diz em Tiago no capítulo 1 e do versículo 8, como também no capítulo 4 do versículo 8, tá certo? Anota aí, Deus aborrece as duas faces, ou a duplicidade de caráter. Na frente as pessoas são uma e pelo trás é outra pessoa, e Deus abomina esse tipo de pessoas. O crente é um crente de terreno raso, ou seja, muitos aceitam a verdade, entretanto não permanecem firmes e nem se aprofunda na fé, na comunhão com Deus. Notemos que no versículo anterior que nós citamos, a planta queimou-se e secou-se, não somente devido ao calor do sol, mas também porque não tinha raízes. Olha que coisa interessante, viu? É preciso nós termos raízes firmes e sólidas para que nós não venhamos ser presas vivas. Aí nós vemos aqui a terceira característica do terreno, o terreno cheio de espinhos. Falamos aqui sobre o terreno que é ao pé do caminho, Falamos aqui sobre o terreno com pedregais e agora o terreno cheio de espinhos. Diz o texto que outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram, mas a semente foi plantada, bem plantada, mas o terreno foi abandonado pelos seus donos. Tal qual terreno, ou seja, quando nós olhamos para Provérbios, no capítulo 24, e do verso 30 até o 32, as ervas daninhas, os espinhos multiplicaram, isso sufocaram a planta, tornando improdutiva. E esses espinhos são o quê? São as preocupações causadas pelo mundo, as cobranças da sociedade ímpia, os prazeres com os olhos da vida, engano, o cúmulo das riquezas materiais. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 3 e verso 22, como também Marcos, no capítulo 4 e do verso 19,
Dr. Lucas também no capítulo 8 e do verso 14. Essas riquezas há espinho que transpassam seus donos, como muitas dores. Mas quando nós olhamos para 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10, nós encontramos aqui que a possessão de riqueza, sem temor de Deus, ela tem provocado sofrimento e sufocado muita vida espiritual de muitas pessoas, os quais ficam sem tempo para oração, sem tempo para estudo da palavra de Deus e ao serviço de Deus em geral. Assim, um terreno cheio de espinho mostra que muitos crentes permanecem na fé, contudo não são consagrados ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Tem que tomar muito cuidado, queridos, para que talvez a nossa vida não esteja enquadrada no terreno onde que tem um monte de espinho perto. E aí nós vemos aqui o terreno de boa terra. Olha que coisa interessante. A terra fértil, uma terra que produz. A boa terra, ela colhe bem a semente. Por quê? Porque ela é macia, ela é funda, ela é limpa. E agora veja bem, funda e limpa, úmida e apropriada. Olha que coisa maravilhosa. E nela a semente, como diz o profeta, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Veja quem foi o profeta que profetizou? O profeta Isaías, né? No capítulo 37 e do verso 31. As pessoas simbolizam por esse tipo de terreno, ouvem, entendem a palavra de Deus e estas, ou seja, não volta vazia, sempre prosperam, como está em Isaías 55 e 11. E quando nós olhamos também para 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15 ao 17, e também no Salmo 119, encontramos inúmeros versículos e bênçãos para aqueles que buscam e amam a palavra de Deus. Esta mesma parábola em Lucas 8 e 15, Jesus iludiu a esse coração como honesto. Esse último terreno ainda nos mostra que mesmo entre os crentes dedicados às diferentes frutificações espirituais, um grão produziu 100, e o outro produziu 60, e o outro produziu 30. Que o poder maravilhoso há na palavra de Deus, quando ele encontra um terreno propício para que essa planta venha a se desenvolver de uma forma harmoniosa e maravilhosa. Isto aqui é a palavra de Deus, meus queridos. É uma coisa maravilhosa quando nós observamos a palavra de Deus. Então nós, a igreja, é ela que recebe a semente e ela frutifica. E ela produz um fruto digno de arrependimento. Mas para isto é preciso nós dar a liberdade. A liberdade de nós adentrar e deixar que a semente germine em nós, tá ok? Germina em nós. Mas quando nós olhamos aqui para a parte da conclusão aqui da lição, quando eu vejo aqui, fazendo o resumo aqui, conforme a semente na beira do caminho, conforme já foi explicado, como o filho do lavrador é a semente, o solo é os nossos corações, os ouvintes de Jesus entendiam bem, né, o de solo, pois o relevo do seu país era bastante variados. Eles punham-se de grandes extensões férteis, mas também lidava também com terrenos rasos e rochosos. Contudo, eles não conhecem. Talvez o próprio coração. Talvez, será que você conhece o seu próprio coração? Talvez tem pessoas que sabem lidar com empresa, sabem lidar com tantos afazeres, sabem lidar com solo, mas não sabem lidar com o seu próprio interior. Né? Que tipo de solo é você? E de que modo você tem recebido a pregação da palavra de Deus? Ou seja, o Israel antigo, os fazendeiros, eles protegiam suas vinhas e jardins, cercando com cepes ou muros de pedras, como está em Isaías capítulo 5, verso 50 em diante. Entretanto, era difícil cercar grandes plantações. O custo não compensaria. Assim, os campos de trigo ou cevadas não tinha cercas e nem muros. Eram cortados por trilhas e entradas. E esses caminhos, tanto sendo pisados por pessoas e animais, tornavam-se em sólido batido e endurecido
em seus métodos, tantos primitivos de plantar, o lavrador fazia o que? Ao mesmo tempo, a aradura e o plantio enquanto passava um arado, queridos irmãos. Para quê? Para que através de umas juntas de boi. O interessante é que, como que se prepara? Eu fui da roça, eu fui criado na roça. Com meus 8 anos de idade, eu ajudava meu pai a arar. Meu pai tinha um cavalo, colocava o arado. O arado era uma ponta de ferro com 2 cabos, assim como se fosse um guidão de uma moto estendida, tá ok? Pegava e levava. Era para fofar, rasgar. O arado significa para rasgar a terra. Alguns usavam juntas de boi, de jumentas e cavalos, enfim. Não poderia olhar para trás. É por isso que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, se olhar para trás, o arado desgoverna, ele cai, desvirtua da linha, sai da linha da miragem e pode machucar até mesmo o animal, porque o animal pode disparar com medo do arado que caiu. E o interessante é que o arado é para fofar a terra e depois vem o que? Para plantar a semente em terra fofa, em terra fértil. Queridos, que a nossa pregação ela não venha consistir somente nos nossos próprios intelectos, né? Não. Em palavras difíceis de interpretação também não, que nós podemos levar a palavra de Deus, por mais simples que seja, porque Jesus, ele ensinou com simplicidade. Quem que era Jesus? O mestre inesquecível, o mestre dos mestres. Não precisamos de lançar uma mensagem para um auditório que mal entende o português e vou tentar trazer uma mensagem de cunho elevado. Não, eles não vão entender. A mensagem é simples, o evangelho é simples, que nós podemos semear a palavra de Deus com alegria e com amor, que nós podemos avançar nessa poderosa palavra de Deus. Queridos, Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa. Fico por aqui, é um resumo da escola bíblica dominical, mas que Deus possa recompensar a todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor e até a próxima.